E aí a gente tem então aqui o Belsazar, que era neto, né? Pelo que você falou. Eu pensei que era o sucessor direto, mas não era, né? E, aliás, até tem uma questão histórica. Daqui a pouco eu falo dessa questão histórica, porque o último rei da Babilônia foi Nabonido. Então, muitos. Porque assim, foi um progresso. No início, os críticos da Bíblia diziam que Daniel era totalmente uma novela. Que não existiu Daniel porque até a Babilônia estava desaparecida. Que isso? A Babilônia só foi reencontrada em 1899, quando Robert Coldway iniciou as escavações na colina de Hilá, no Iraque, e durante 14 anos, a partir de 1899, Robert Coldway, alemão, Robert Coldway, ele descobre a Babilônia. Mas até então, ninguém sabia onde ficava a Babilônia. Então a Babilônia parecia ser uma coisa tão mística ou mitológica como Atlântida. Sabe, o reino de Atlântida, que Platão fala de Atlântida, onde é que ficava Atlântida? Alguns pensam que ela é em Santorini, ninguém sabe. Alguns falam, Atlântida é um mito. Então, a mesma coisa diziam de Babilônia. Ela desapareceu por completo. Um pouco antes de Robert Coldway, você tinha Henry Layard, que ele ficava observando que vários beduínos apontavam a colina de Hilá e diziam que lá era Il-Babil. E ele já desconfiava, e tinha os tabletes com inscrição cuneiforme, que quando esse cuneiforme foi decifrado, perceberam que falava de Nabucodonosor. Então, provou-se a existência de Nabucodonosor. A Bíblia não estava errada. Nem a Bíblia, nem Heródoto, que falava disso também. Aí tá bom, Nabucodonosor existiu, mas a Babilônia, se existiu, ela foi uma vila fundada por Semíramis. Depois descobriram a existência da Babilônia, um reino enorme. Depois descobriram os 3 companheiros de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Não achamos ainda uma comprovação direta do Daniel. Mas o dia que acharam, Daniel existiu, mas os leões da fornalha não. Então, quer dizer, muitos céticos são igual passarinho. Menciona, assim. Não, mas está na Bíblia, 3, né? Então, aí com relação ao Belsazar, que os críticos, assim, também quando ele quer colocar na cabeça que ele não aceita a Bíblia, é interessante. Você mostra uma evidência e fala, tá bom. Mas isso aqui não. Você entendeu? Ele sempre fica procurando alguma coisa para negar. Hoje eu não tenho nenhuma prova arqueológica fora da Bíblia de Daniel. Então Daniel não existiu. O dia que acharam Daniel, tá bom, Daniel existiu. Mas os leões da... Você entendeu? No caso do Belsazar, quando começaram a decifrar a lista dos reis da Babilônia, o último rei da Babilônia era Nabonido. Aí, na época, muitos artigos foram escritos falando assim, a Bíblia errou. Porque não existiu na Babilônia nenhum rei chamado Belsazar. Temos a lista completa dos reis da Babilônia, desde Nabopolassar o primeiro até Nabonido o último, e não existe nenhum Belsazar ali. E além disso, Nabonido foi o último rei da Babilônia. Não tem como ter outro. E aí? Aí, por muito tempo, o que os cristãos podiam falar é o seguinte, nós não temos uma explicação para essa contradição, porque aparentemente você tinha um argumento arqueológico que desmentia a Bíblia. Até que William Talbot estava trabalhando nos porões do Museu Britânico, traduzindo tabletes cuneiformes. Tem milhares ainda não traduzidos que estão lá no porão do Museu Britânico até hoje, que não é fácil traduzir isso. Aí ele achou uma oração de Nabonido. E ele viu que na oração de Nabonido, ele pedia aos deuses que protegessem o seu filho primogênito, Bel-Achar-Uzur, Belsazar. Aí o Talbot, que também era cético, falou, não vamos bater tanto nos crentes não, porque existia um Belsazar, sim, filho de Nabonido. Mas ainda assim a Bíblia está errada, porque Belsazar aqui está como príncipe, filho de Nabonido. E na Bíblia ele aparece como o rei Belsazar. A Bíblia continua errada. Até que depois acharam outro tablete que foi intitulado de As Crônicas de Nabonido. E descobriram nesse tablete que o Nabonido ele vivia sempre viajando fora da Babilônia. Ele gostava de ficar em Teimá ou em Susa. Ele não ficava na Babilônia. E na sua ausência, quem assumia o trono da Babilônia era Belsazar. E quando a Babilônia foi atacada pelos persas, Nabonido estava fora. Ele veio para tentar tomar de volta a cidade, mas ele foi interceptado pelos persas e morreu no caminho. Então, na sua ausência, quem ficava no trono era Belsazar. Então, comprovou que Belsazar, de fato, foi o último rei da Babilônia, porque o pai dele que era o rei, mas na ausência era ele. E aí, só um detalhe curioso, só vou antecipar esse detalhe aqui sem estragar a história. Quando Belsazar vai oferecer para Daniel prêmios
para poder decifrar o que está escrito na parede, ele diz assim, olha, Daniel capítulo 5... 16? Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dizer-me o que significa, você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do rei. Por que ele está oferecendo para Daniel o terceiro lugar em importância? Porque ele era o segundo. Ele era o segundo. Interessante. Então você viu que no final... A arqueologia só confirmou a história bíblica. Era só uma questão de esperar um pouquinho mais novos.